todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que hoje, nesta noite, nasce para nós, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito boa noite ou bom dia, como queiram. Quero, de facto, dar o meu reconhecimento pelo facto de estarmos aqui, este tempo, assim, com esta chuva miudinha, a convidar, se calhar, mais a ficar em casa. Ainda bem que foste superiores a tudo isso. Só pedia, de facto, um bocadinho a atenção das pessoas que se encontram do meu lado direito, na capela batismal, que tenham paciência pelo facto dessa porta lateral estar aberta, porque é a única que neste momento está operacional, uma vez que a principal está, de facto, trancada de propósito. E por isso, para que alguém que venha mais atrasado saiba onde é que há de entrar, é necessário que, pelo menos durante o início, essa porta esteja, pelo menos, entreaberta. Vamos criar condições para que possamos celebrar dignamente esta Eucaristia. É uma Eucaristia diferente. Diferente não é só por causa dos aquecedores por enfermeiros que estamos a estrear. É diferente, sobretudo e principalmente, porque hoje celebramos, e agora e aqui, a Missa do Galo. Como sabem, a Missa do Galo é uma tradição que vem de Espanha, em que os lavradores tinham por hábito, antes da Missa do Galo, de matar os galos, para depois dar aos mais pobres. Entretanto, aquele que cantasse, em homenagem ao galo que induziu Pedro na negação, era sinal de bom pronúncio nas colheitas. Bem, fica esta a ideia, mas mais importante do que os galos, mais importante agora quem canta de galo é Jesus Cristo. E por isso, para que Ele possa cantar no nosso íntimo, para que nós também possamos criar condições para que Ele possa nascer em nós e por nós nos outros, vamos também dar conta daquilo em que se calhar nós impedimos que Ele nascesse. Pensemos nos nossos pecados. Uma linda manhã de primavera,
no arcanjo, e foi então que o Verbo Eterno carne se fizera. Quando o tempo chegou, o homem nasceu. Foi bruta tosca em frígio e desvão. Veio retirar do trono o Berzão e eternizar o sim da nova era. Se continua ainda velho e não deixa fluir o Evangelho, tentemos transformá-lo no jardim. Ao nome da guerra, ao nome da malcrença, vamos ao povo com ternura imensa, a paz e o amor nos dará assim. E perante este anúncio, surge precisamente agora um dos cânticos mais importantes da nossa celebração de hoje. Glória a Senhor nosso Deus, que fizeste resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, o verdadeiro luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para escutar a palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicaste a sua alegria, aumentaste o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita. Como exultam os que repartem despojos. Vós quebraste, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra
e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pastos das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o restabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimos, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a inquietude e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra da salvação. Para sempre
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse-lhe o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis o menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E com esta nova luz que vem do Jesus que nasce para nós, é agora a altura de fazer
a nossa homilia, o sermão, como antigamente se dizia, só que devido à circunstância específica desta noite, eu vou demorar apenas 2 minutos e vamos ver um vídeo que eu preparei para vós, através de um comentário de um colega meu do Secretariado do Patriarcado de Lisboa, e eu peço-vos a vossa atenção não só para aquilo que ele irá dizer e que nós vamos ouvir e que vai ser projetado precisamente no ecrã. Saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Todos foram recensear, cada um à sua cidade, e José subiu também da Galileia e foi à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e descendência de David. Ou seja, Deus é tão poderoso que até se deixa manipular por um decreto do imperador. Reparem. Deus que pode nascer e que podia nascer e que quis nascer ou que quer nascer em qualquer lado, em qualquer situação, ele serve-se do desígnio de um homem, o imperador. Através do decreto, ele determinou que cada um tinha que ser recenseado para poder votar, para saber quantos é que eram. José era de David, era da família de David, era de Belém. Ele que vivia em Nazaré com a mulher, teve que ir a Belém, porque era da sua terra e era lá que ele tinha que se recensear. E reparem, por causa do recenseamento obrigatório, promovido ou promulgado por aquele imperador César Augusto, foi por causa disso que Jesus, que era para nascer em Nazaré, nasce em Belém. O que é que isto quer dizer? Quer dizer muitas coisas. Mas se calhar aquilo que, à primeira vista, pode se calhar suscitar mais reflexão é que Deus, podendo atuar diretamente na história do homem, e atuou quando nasceu o filho, com certeza, mas poucas vezes mais. Ele, quando atua, é através, como se costuma dizer em linguagem técnica, é através das causas segundas. Ele, quando atua, é através dos homens, é através dos acontecimentos, é através das coisas boas, é através das coisas menos boas,
É através das alegrias, tristezas, morte, é através da Eucaristia, é através da palavra do Padre, é através dos cânticos da Igreja, é através de tudo que este Deus hoje vai falando e vai dizendo aquilo que quer e como quer. E, portanto, temos que estar muito atentos para saber quando é que Ele fala e como é que Ele fala. Porque às vezes Ele fala sem falar, sem ser a dizer coisas. Às vezes Ele fala no silêncio. Às vezes Ele fala na alegria e às vezes Ele fala na tristeza. Às vezes Ele fala nos acontecimentos marcantes da vida e também na morte. E às vezes fala quando parece que o querem calar. Eu só digo isto, foi talvez dos piores escândalos que eu assisti desde que sou padre. Um dia destes eu fui confessar a uma instituição que acolhe idosos. E dei conta, e isto não é revelar o segredo da confissão, quem lida com eles sabe que estas coisas são assim. Dei conta que na confissão que eu fui fazer um outro dia antes, ou dias antes, eu dei conta que havia pessoas que estavam a ansiar por aquele momento. Reparem, sabem, são pessoas numa casa destas, não é? Em que perdem as referências de tudo, esquecem-se alguns de tudo, mas há coisas que nunca esquecem. Há coisas que nunca esquecem. E foi das coisas bonitas, foi eu sentir na missa, por exemplo, que o pessoal às vezes podia estar meio grogue, meio já com Alzheimer e não sei mais quantos. Isto é maneira de falar, uma força, se é exagerada, hiperbólica, exagerada demasiado, mas quase que há coisas que nunca esquecem. É a forma como se responde à missa, é a forma como se diz, é como se canta, é por aí fora. Agora imagina, durante a missa, há uma senhora que se preparou intensamente para aquela missa, que se confessou para aquela missa para poder comungar naquela missa de Natal. Ela, a única coisa ela que nunca sai da instituição, só sai nestas alturas, da altura do Natal, quando a família a vem buscar para casa. Ela, a única coisa que sabia é que ela viria a buscar, não sabia bem a que horas daquele dia. Veio buscá-la ao meio da missa. Eu estava a falar, estava a pregar, a falar num discurso direto para aqueles utentes, a dizer como é que Deus fala e como é que não fala e não sei mais quanto, e de repente há uma senhora que está à minha frente, que estava no banco da frente, há uma senhora que começa a falar. O que é que se passa por aqui? Não estou a perceber. E eu, portanto, às vezes há muitas situações dessas em que uma pessoa está a fazer conta que não ouve e por aí fora, só que 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, afinal de contas, era a filha que a estava a chamar para ela ir embora. Como, entretanto, eu não estava a ver a filha. Então, mas o que é que se passa? Não sei mais quantos. Entretanto, a filha chega. Vá, venha. Tenho a minha sogra no carro à espera. Ela só disse isto da velhota. Ai, que disparate, que disparate. A filha trata muito bem a mãe, mas privou-a naquele dia, naquela hora, daquilo que ela mais queria. Eu fiquei sem jeito. Claro, disfarcei, claro. Nós nestas coisas disfarçar somos muito bons. Não é? Somos muito bons. Os políticos também a disfarçar são muito bons. Toda a gente a disfarçar é muito bom. Mas o cá para mim, dei comigo a pensar que... E depois até comentei lá com as pessoas que lá estavam e todas, no fim e ao cabo, se sentiram, nem a própria instituição teve culpa, porque ao fim e ao cabo, pronto, é os familiares, não é? Os familiares. Mas é que como é que às vezes, não é só o pão, não é só o vinho, não é só... às vezes são estas coisas. Dizia alguém, mas gostava de uma coisa, esperar mais um quarto de hora. Entendem? Só sei que a velhota ouviu, engoliu, o velhota no bom sentido do termo, não é? Ouviu, calou e só disse, ai, que disparate. Disparate.
Que o Senhor nos ajude a não criar disparates destes. Que o Senhor nos ajude a deixá-lo falar, mesmo quando alguém o quer calar. Que o Senhor, de facto, nos ajude a perceber que Ele nasce assim, também, deste jeito. Para que, estando atento à forma como Ele fala e quando fala, possamos acolhê-lo na nossa vida, para que Ele possa depois nascer na vida dos outros. E enquanto eu coloco aqui o meu emissor, que faltam pilhas, nós vamos continuar com a nossa celebração. E agora eu pedia-vos a atenção do seguinte: quando nós formos a rezar esta oração, que é a oração do credo, vai chegar uma altura em que nós vamos dizer: desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Nessa altura, quem puder e tiver saúde, que esteja de pé. Nessa altura, fazemos todos nessa altura uma genuflexão, está bem? Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, Senhor dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, conceber a Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, para ser depois sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E Ele falou pelos profetas: creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professam o bautismo para a realização dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na hora em que a boa nova, anunciada pelos anjos, leva a alegria ao coração de toda a gente, oremos por toda a humanidade e em cada invocação nós vamos responder assim: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. E depois da primeira leitura que foi lida por um paroquiano de Espinhel, depois da segunda leitura ter sido lida por um paroquiano de Travassou, a oração dos fiéis vai ser lida por uma paroquiana de Góis da Ribeira. Pelas comunidades cristãs, seus fiéis, e pelos jovens que procuram o Senhor, para que Jesus Cristo, luz do mundo, os ilumine, oremos, irmãos. Pelos povos envolvidos em guerra, e pelos que sofrem violência dos mais fortes, para que o menino de Belém lhes leve a paz, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos doentes que perderam a coragem e por aqueles que não têm quem os trate, para que sintam a presença do Senhor, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam fraternidade à sua volta, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pela nossa Assembleia desta noite, para que a alegria que sentimos uns com os outros nos torne solidários com os mais pobres, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Eu, se me permitem, eu gostava de lembrar desta celebração, até porque é nesta celebração, sobretudo, que a gente nota a importância de estar com os nossos, de estar em família. E eu lembro tantos doentes que se encontram nos hospitais, que não podem vir, ou que só vieram hoje e que vão amanhã, como é o caso, por exemplo, da Fernanda Góis da Ribeira, que está casada com o Agostinho, que é de Espinhel. Lembro tantos outros que estão acamados, lembro também de tanta gente sozinha, lembro tanta gente nestas instituições dos idosos, abandonados nessas alturas pelas familiares.
lembro os presos, lembro aqueles que andam tristes e que não têm ninguém. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, que nesta noite fizeste nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de o reconhecer em cada ser humano, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha, eu confesso que nem convidei ninguém ou alguém. São vocês. Afinal está o controle, é que estava distraído. Sentar contigo. Pensa já aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável permuta destes dons, participemos na divindade do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças e em toda a parte, pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que eles se entregaram para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui,
de toda a Igreja espalhada pelo mundo inteiro também, com o nosso Papa, com o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, tornai-a perfeita na caridade. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos. Eu gostava de lembrar todos os familiares defuntos de todos vós que aqui estáis. Acolhei-vos, Senhor, a todos, na luz da vossa presença. Tende misericórdia de cada um de nós também, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, na piedade. Imaculada Conceição em Casal de Álvaro, ela que também é a nossa padroeira como Senhora da Assunção, aqui na nossa Igreja Matriz. Ela que é a Senhora do Amparo, em Travassou de Baixo, Senhora dos Milagres, em Cabarões, Senhora das Dores, no Patronato, Senhora do Acolhimento, no Arciprestado de Águeda. Com todos os amigos de Deus, São José Operário no Casainho, Santo André em Oronho, São Pedro em Paradela, Santo António e Santo Adrião em Ois da Ribeira, Santa Luzia na Aldeia, São Caetano de Tiana em Almear, Berardo, Pedro, Adjunto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos, lembrados em Tarbaçu, o Arcanjo São Miguel, que é o padroeiro de lá, Santa Joana, que é a nossa padroeira da nossa diocese, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Podem estar nesta onda, e não é que sejam mais nem menos que os outros, mas pronto, isto é uma questão também de atitude, e nós podemos, de facto, não nos sentirmos à vontade, e cada um, de facto, faz aquilo que bem entende. De qualquer das formas, aqueles que acham que podem fazer isso, eu sugeria que nós dessemos as mãos, e depois, até na primeira parte, ficamos com as mãos dadas, e na segunda parte faríamos gestos quem quiser. Vida mudou, só pensa
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo demorando um pouquinho mais, se não se importam, hoje gostaria de dar a comunhão apenas eu, aqui à frente. Eu não sei o que é que vós achais. Eu, de facto, estou a ficar com muito calor. Eu iria, de facto, também sugerir que se desligassem os aquecedores, porque já está a ficar realmente muito quente. Eu peço que desliguem os aquecedores. Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa
a fim de podermos um dia participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para vós, para as vossas famílias, quer estejam em casa ou, se forem eventualmente é seu caso, hospitalizados ou doentes, transmitir também, de facto, estes meus votos, que são de coração. Primeiro, que tenham saúde. Segundo, que tenham paz. Terceiro, que tenham emprego. E quarto, que tenham um pouquinho de amor já agora, para aquecer. Porque isto não vai só com enfermeiros. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Penso que é a segunda vez. Então, estão a ver, a missa do qual é assim. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amen.